coração. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sou o Padre Eliomar, diretor nacional da Rede Mundial de Oração do Papa no Brasil, o Apostolado da Oração e o Movimento Eucarístico Jovem, e hoje nós vamos conversar sobre o vídeo do Papa. Na semana passada saiu o vídeo do Papa. O vídeo do Papa nesse mês trata desse assunto da igreja, da sinodalidade. O Papa nos convida a escutar a diversidade, a abrir as nossas portas, as portas da igreja, aos que estão do lado de fora. Terminado o primeiro ano desse caminho sinodal que nós estamos fazendo e já iniciando essa segunda etapa, que agora é a etapa dos continentes. Tivemos a primeira etapa, que era a etapa diocesana, Agora é a etapa mais dos continentes. O Papa nos lembra que o sínodo não é uma pesquisa, não é um tempo de recolher opiniões, nem de estabelecer, de fazer um parlamento, mas é alcançar uma verdadeira escuta. E ele nos pede para ouvir o Espírito Santo, que é o protagonista. Portanto, é a oração, é o discernimento que marca esse tempo agora do protagonismo do Espírito Santo, como uma proximidade ao estilo de Deus, ser a igreja um lugar de solidariedade, de fraternidade, de acolhimento. Então, nós podemos olhar para as nossas comunidades e perceber que o caminho sinodal que a igreja está fazendo, muitos que ainda nem entenderam o que significa isso, trata-se de que todas as forças vivas da igreja, o que são as forças vivas? Todas as pastorais, os movimentos, os serviços, as associações, as novas comunidades, tudo. Isso são as forças vivas. E os ministros ordenados, diáconos, padres, bispos, todos esses, então, o Papa convocou para que a gente trabalhasse junto o tema da igreja. Olhar a igreja para o terceiro milênio, não olhar a igreja do passado. Tem gente que gosta de olhar para o passado e fica com a saudade da igreja do passado. Tem gente que gostaria até que a igreja voltasse a celebrar em latim e de costas. Não se trata disso. O sínodo vem nos recordar que nós somos uma igreja que olha para a humanidade, para o mundo de hoje, para as realidades de hoje. Então a liturgia é reflexo disso. Nós não podemos estar apegados só a alguns aspectos da fé. A nossa fé, ela é vivida, mas ela é celebrada. Então, se eu vivo a fé no contato, no serviço, no amor aos meus irmãos, é isso que eu celebro. Então não tem tanto sentido a gente viver uma coisa e celebrar outra. Portanto, nesse mês de outubro, o sínodo alcança uma mudança, passa-se para a segunda etapa, que vai terminar agora lá em outubro de 2023. Nessa etapa inicial, como eu disse, as nossas igrejas, as nossas dioceses, nossas paróquias, então, trabalharam todos os temas sugeridos pela Comissão do Sínodo de Roma. As conferências episcopais, então, agora refletiram tudo isso e prepararam um documento preparatório de cada país que foi enviado a Roma. Nossa CNBB também preparou isso no encontro em agosto em Aparecida. E agora se inaugura essa fase continental. A ênfase agora é a escuta, o discernimento e o diálogo a nível regional, com base nas contribuições, então, feitas até agora. O Papa sublinha a necessidade de uma igreja próxima e aberta e pede, então, para que nós rezemos, a intenção desse mês, para que a igreja, fiel ao Evangelho, corajosa no seu anúncio, viva cada vez mais a sinodalidade e seja um lugar de fraternidade, de solidariedade e de acolhimento. Vamos então ver o vídeo do Papa e nós já voltamos para continuar esse nosso bate-papo. ¿Qué significa hacer sínodo? Significa caminar juntos, sínodo. En griego es eso, caminar juntos y caminar en la misma dirección. Y esto es lo que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio, que retome la conciencia que es un pueblo en camino y que debe hacerlo juntos. Una iglesia con este estilo sinodal es una iglesia de la escucha, que sabe que escuchar es más que oír. Es
escucharse entre sí en nuestra diversidad y abrir puertas a los que están fuera de la iglesia. No se trata de recoger opiniones ni hacer un parlamento. El sínodo no es una encuesta. Se trata de escuchar al protagonista, que es el Espíritu Santo. Se trata de rezar. Sin oración no habrá sínodo. Aprovechemos esta oportunidad para ser una iglesia de la cercanía, que es el estilo de Dios, la cercanía. Y demos las gracias a todo el pueblo de Dios, que con su escucha atenta está recorriendo un camino sinodal. Recemos para que la iglesia fiel al Evangelio y valiente en su anuncio, viva cada vez más la sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, de fraternidad y de acogida. Como vimos no vídeo do Papa, esse convite, então, para que a gente reze pela igreja, né, pelas nossas comunidades, para que a igreja seja uma igreja de coração aberto, que acolha as pessoas, nós percebemos, então, que o vídeo, né, e o convite do Papa, o vídeo tão bem feito, com o apoio da Secretaria-Geral dos Bispos, reforça de que o sínodo não é uma pesquisa simplesmente, mas ouvir-nos uns aos outros na nossa diversidade. O que significa ouvir-nos uns aos outros na nossa diversidade? Exatamente. Quem é da pastoral da criança vai escutar quem é da pastoral vocacional, que vai escutar quem é da pastoral da saúde, que vai escutar quem é da pastoral carcerária. Os das pastorais vão escutar os movimentos vão escutar as associações vão escutar as equipes de serviço também, e o serviço na igreja, o apostolado, que é um serviço também. Foi bonito que, em algumas dioceses do Brasil, o apostolado participou ativamente desse processo do sínodo. Então, ouvir-nos uns aos outros na nossa diversidade e, sobretudo, como nos pede o Papa, uma atenção especial à voz do Espírito. Fazer um sínodo é aprender, portanto, a ouvir uns aos outros, a falar uns com os outros, mesmo com aqueles que estão fora, nas margens, a fim de procurar essa proximidade, que é o estilo de Deus. Bonito isso. O Papa reforça que o estilo de Deus é a proximidade. De fato, nós, quando olhamos na Sagrada Escritura, vemos isso claramente. O povo que está escravo no Egito sente a proximidade de Deus, que ouve, que vê e que desce. Está vendo? Deus se faz próximo, então, do povo. Em Jesus, Deus também se fez próximo de nós. Caminhar, portanto, na mesma direção é o que Deus espera da igreja no terceiro milênio. Que ela recupere a consciência de que é um povo em caminho e que essa caminhada se faz junto. Não podemos caminhar sozinhos e separados. Portanto, nesse espírito, o sínodo, que começou no ano passado e termina no próximo ano, que tem como tema uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão, marca, portanto, agora esse nova etapa, um processo de constante mudança, de discernimento em todo o mundo. E a mudança só acontece quando há discernimento. Escuta, discernimento, mudança. Nessa etapa, portanto, as igrejas particulares agora nos continentes, com seus bispos, com seus padres, com seus diáconos, então vão preparar esse outro documento, né, de discernimento do povo de Deus, após uma cuidadosa reflexão sobre tudo que vem sendo já colhido como fruto das etapas anteriores. O cardeal Mário Grech, que é secretário-geral do Sínodo dos Bispos, comentou sobre esse processo, dizendo que a resposta do povo de Deus na primeira etapa do processo sinodal foi simplesmente extraordinária. Sem precedentes na história, escreve o cardeal. Todas as conferências, diz ele, enviaram sua contribuição, o que nunca tinha acontecido antes. Imagine 2000 anos de igreja e agora a gente consegue um fenômeno desse, né? Fazer com que toda a igreja no mundo inteiro contribua para um discernimento. E mostra claramente como o Espírito Santo funciona. Hoje em dia, muitos que professam a fé
perguntam a si próprios como é que vai continuar o percurso que iniciaram. E é isso que a igreja quer dar resposta. Uma pessoa que é batizada e que às vezes não se encontra mais nas nossas paróquias de hoje, ela pergunta como é que ela vai continuar esse percurso que iniciou no batismo e na crisma. Então nós temos que dar essas respostas. Se para muitas pessoas, algumas paróquias, já não é mais o lugar de viver a fé, o lugar de celebrar a fé, por vários motivos, viu? A paróquia é sempre um espaço legal. O problema somos nós, ou com o testemunho negativo que nós damos. Quando eu digo nós padres, nós bispos, nós leigos, que às vezes ao invés de ajudar a pessoa a continuar no caminho, no percurso que ela iniciou, nós colocamos barreira, nós impedimos, nós atrapalhamos, nós não queremos que as coisas vão para frente. Então, para além das atividades implementadas no local ou a nível de cada continente, o cardeal convida a todos para contribuir com a oração pessoal e comunitária para apoiar aqueles que serão chamados no exercício de escuta e discernimento nas próximas assembleias continentais. E o padre Frederico Fornos nos pediu exatamente isso, que a Rede Mundial de Oração é uma que está à disposição da oração para o sínodo. A nós o Papa confiou rezar por primeiro também pelo sínodo. Então deve-se entender a partir disso que o processo atual não termina nem com a etapa diocesana, que nós já celebramos, nem com a etapa continental, nem com a celebração da Assembleia do Sínodo dos Bispos em outubro do ano que vem. São todos acontecimentos que vão se integrando nesse dinamismo contínuo e único da conversão sinodal da Igreja. O que se chama conversão sinodal? Conversão de todos. Sinodalidade significa não é mais piramidal, de cima para baixo, mas agora é de forma sínodo, vem de reunião, vem de estar juntos, né? É mais circular. Então, nesta mútua escuta, como o Santo Padre explicou na comemoração do 50º aniversário da instituição dos bispos, ele diz que todos têm algo a aprender. O povo fiel, o colégio episcopal, o bispo de Roma, que é o Papa, à escuta dos outros, e todos à escuta do Espírito Santo. Portanto, somos convidados a abrir as portas. Sem oração não haverá sínodo. É isso que nos afirma o padre Frederico Fornos, o nosso diretor internacional. Ele acrescenta que o Papa iniciou um ciclo de catequese sobre discernimento e que, não surpreendentemente, neste mês em que nós celebramos um ano desse percurso sinodal, o Papa Francisco, então, nos convida a rezar por uma igreja aberta a todos. Ele ajuda-nos a compreender o que é que significa discernir com as catequeses do discernimento, para que esse percurso sinodal que está acontecendo seja um verdadeiro processo espiritual. Para isso se requer escuta, diálogo, oração e discernimento. Não há discernimento sem oração. Sem oração nós podemos compartilhar belas reflexões, belas experiências, mas é difícil estar atento ao Espírito Santo, o ator principal do sínodo. Recordemos então, como nos diz o Papa Francisco, sem oração não haverá sínodo. Portanto, nós somos convidados a seguir em frente com a nossa missão de rezar com e pela Igreja, especialmente neste mês, então, em que nós somos convidados a rezar pelas nossas paróquias, pela nossa Igreja, pela caminhada da Igreja. Um grande abraço para você e até a próxima semana, se Deus quiser. Oração ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços para que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.